Nesse momento vamos começar a aula de estatística, onde iremos falar sobre as tendências centrais e sobre gráficos. Sou da residência pedagógica, estou fazendo esse trabalho junto com Sara e vamos começar. As medidas de tendências centrais são utilizadas para representar um conjunto de dados como um todo, identificando as características apresentadas pelo conjunto. As principais medidas de tendências centrais são média, mediana e moda. Então vamos começar pela média. A média é a medida de centro mais comumente utilizada para variáveis quantitativas. Essa medida é obtida através da soma de todos os elementos de um conjunto dividido pelo número de elementos que os compõem. Então aqui temos um exemplo: 8,2, 7,8, 10, 9,5 e 6,7. Então, a média a gente vai resolver da seguinte maneira. Como ali mesmo diz, a gente vai somar todos os elementos. 8,2 mais 7,8 mais 10 mais 9,5 mais 6,7 e dividir pela quantidade, pelo número de elementos que nós temos. Quantos elementos a gente tem? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, a gente vai dividir por 5. No final aqui, a gente vai ter 8,2. A gente vai fazer essa conta. Oito mais 2, 10, mais 5, 15, mais 7, 22. Dois mais 8, 10, mais 7, 17, mais 9, 26, mais 6, 32. Então, 2 vai 3, 3 mais 1, 4. Então, a média vai ser 42 dividido por 2. 42,2 dividido por 5, desculpa. 42,2 dividido por 5 dá 8,44. Então, a média vai ser 8,44. A mediana. A mediana é o valor que divide o conjunto observado ao meio. Para se obter, é preciso organizar os valores em ordem crescente e depois determinar o valor médio na lista ordenada. Então, aqui, nós temos nosso primeiro conjunto de dados. 1, 2, 3, 4, 5. Qual o valor que divide esse conjunto de dados ao meio? É o 3. Perceba que antes do 3 a gente tem 2 elementos. Depois do 3 a gente tem 2 elementos. Então, ele divide o nosso conjunto de dados ao meio. E quando ele é ímpar, é um único número que divide o conjunto de dados ao meio. É esse único valor aqui. Esse valor ele é a mediana. Quando a gente tem um conjunto de elementos, onde os elementos são par, por exemplo, aqui a gente tem 6 elementos, serão 2 números que irão determinar a mediana. E como a gente faz isso? A gente tira a média entre eles. 3 mais 4 dividido por 2, que vai ser 7 dividido por 2. 7 dividido por 2 é 3,5. Então, a nossa mediana
é 3,5. E aqui a nossa mediana é apenas o 3. E o próximo é a moda. De todo o conjunto de dados, a moda é o elemento que ocorre com maior frequência. Então, se a gente tem um conjunto de dados, aqui, por exemplo, esse conjunto que a gente tem aqui, qual é o elemento que mais se repete? Ó, o 1 ele se repete 2 vezes. 2, 3, 4, 5. O 6 ele se repete 4 vezes. E o 8 se repete 2 vezes. Então, a nossa moda é o 6. E agora vamos para os gráficos, né? O que é gráficos? Gráficos são recursos utilizados para representar um fenômeno que possa ser mensurado, quantificado ou ilustrado de forma mais ou menos lógica. Aqui a gente tem dois exemplos de gráficos. O gráfico de pizza e o gráfico de barras que a gente vai trabalhar mais à frente. Os gráficos eles são inseridos o tempo todo para a gente no jornal, nas redes sociais, Facebook, Instagram, sempre está aparecendo o gráfico. Principalmente nos dias atuais, que pela questão do Covid, esses gráficos estão aparecendo muito mais vezes. Aqui a gente tem um exemplo falando da taxa de transmissão do Covid num jornal, e aqui a gente tem um gráfico de linhas. Esse é um gráfico de linhas. Construindo um gráfico de barras. Primeiro, a gente tem que fazer o título. Qual é o título desse gráfico? O título vai ser Casos ativos de Covid-19 em Amargosa entre os dias 26 a 29 de maio. Quais os dados? Esses são os dados. Dia 26 teve 66, dia 27 60, por aí vai até o dia 29. Vamos construir esse gráfico. Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui em cima eu já coloquei o título. Agora a gente vai fazer os eixos. A gente vai ter o primeiro eixo. Gente, eu vou fazer esse desenho na mão mesmo, mas depois eu vou deixar ele bonitinho. Quais são os elementos desse conjunto de dados? A gente vai ter o número de casos ativos e os dias. Então, a gente tem que definir o que esses eixos representam. O eixo daqui vai representar o número de casos ativos. E o eixo daqui serão os dias. Então, no dia 26, a gente teve 66 casos ativos. Então, no dia 26, eu vou determinar uma medida aqui, nesse gráfico. Então, aqui vai ser, aqui é 0, aqui é 10, 20, 30, 40, 50 e aqui o 60. Então, no dia 26, aqui vai ser o dia 26, a gente teve aqui o 70. A gente teve 66 casos. Então, eu vou mudar a cor aqui. Tá vermelho. Aqui vai ser no dia 26. A gente teve 66 gráficos. Eu vou botar como se fosse aqui. E aqui a gente tem a nossa primeira barra. No dia 27, a gente teve 60 casos. Então, no dia 27, deixa eu escolher uma outra cor. No dia 27, a gente teve 60 casos.
No dia 28, a gente teve 53 casos. Então, no dia 28, a gente teve 53 casos. Vai ser mais ou menos aqui. 53. E no dia 29, a gente teve 47 casos. Vou mudar a cor. Quarenta e sete está mais ou menos aqui. Dia 29. A gente teve 47 casos. E tá aí o nosso gráfico de barras. Não tá bonitinho, não fiz com a régua, nada disso, mas vocês podem fazer com a régua, ficar mais bonito. Essas medidas aqui também, organizar melhor. Então, a gente tem o título, a gente tem os eixos, vertical, horizontal, a gente tem as medidas e aqui o nosso gráfico representando o dia 26 e o dia 29 de maio, os casos ativos de Covid-19 em Amargosa. Aqui está o nosso gráfico que a gente fez. Ó. Reparem que está igualzinho ao que eu fiz. Tá. Analisando o gráfico. Deixa eu mudar a cor aqui. Qual dia teve mais casos e qual a diferença entre o maior e o menor número de casos em Amargosa representados no gráfico? Então, qual dia a gente teve mais gráfico? No dia 26, ó, repare que no dia 26 a gente teve 66 casos. Então, no dia 26, a primeira resposta é dia 26. E qual a diferença entre o maior e o menor número de casos em Amargosa representados no gráfico? O maior é 66. Como ele quer a diferença, vai ser 66 menos o menor, 47. Então, a gente faz a continha. 66 menos 47. 7 para 6, 9. Vai 1. 5 para 6, 19. Então, aqui é 19. Qual a diferença entre o maior e o menor caso número de casos em Amargosa, representados no gráfico? 19. Analisando os números de casos ativos entre os dias 26 até 29, qual número você chutaria para o dia 30 de maio e por quê? Então, aqui a gente tem 66 para 60. Aqui, ó, você vê que a diferença do dia 26 para o dia 27 foi 6. Essa diferença. 6. De 60 para 53, a diferença foi 7. Diminuiu 7. E de 43 para 47, diminuiu 6. Então, a gente percebe que está diminuindo. Então, no dia 30 de maio, a gente vai ter um número menor. A tendência é ter um número menor, apenas analisando. Então, eu vou diminuir aqui 7. Então, eu acho que vai ser 40. Pois está diminuindo o número de casos
ativos.